Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje nós vamos estar fazendo correção da nossa primeira lista, que foi a lista de revisão, né? Conteúdo de primeiro ano, tá certo? Então, a gente vai estar fazendo aqui a nossa correção. Primeiro exercício, fala que no laboratório foram preparadas algumas misturas, quer saber em qual delas, ou quais, né? Pode ser uma mistura homogênea. Lembrando vocês que a homogênea, pessoal, é aquela que possui apenas uma fase, ou seja, você só vê uma parte, até mesmo quando você submete ao microscópio, tá? Então, vamos lá. Primeiro, gasolina mais sal. Aqui, gente, o sal não vai se dissolver na gasolina, tá? Então, você consegue ver o sal e a gasolina, esse aqui vai ser heterogêneo, não serve para nós. 2, sal e água. Esse aqui todo mundo sabe, né, que vai se dissolver, então é uma mistura homogênea, já vou marcar o 2 aqui. Areia e água, todo mundo sabe que não se misturam, é heterogênea. Gasolina e água também não, a gente sabe que a água fica separada, né? As gasolinas batizadas dão muito problema nos motores. Gasolina e areia também não, não vai se dissolver a areia na gasolina. E gasolina e álcool, esse sim, esse se mistura, então aqui a gente tem uma mistura homogênea. Então, para nós vai ser o 2 e o 5, desculpa, 6, tá? Então, homogêneo é só o 2 e o 6. Número 2. Indique se o fenômeno ocorrido foi químico ou físico. Pessoal, lembrando lá nas definições, o químico, ele acontece com alteração na composição. O físico não se altera, tá? Respiração animal, respira oxigênio, libera gás carbônico, são diferentes. Então, aqui a gente tem um fenômeno, um processo químico. Sublimação da naftalina, ou seja, a naftalina vai passar do estado sólido direto para o gasoso, só transforma de estado físico. Não há alteração. Então, é físico. Obtenção de gelo. Você tem água líquida, põe no congelador, obtém gelo, então, processo físico sem alteração. Explosão de dinamite. Esse sim, esse é químico, né? Cozimento de alimentos também a transformação é químico. Solidificação da parafina da vela. Então, aquela partezinha branca da vela, ela derrete e solidifica novamente, né? Então, aqui é um fenômeno físico. Formação do granito, granizo, que é a chuva de gelo. Gente, chuva, água líquida, né? Água no estado líquido, quando está em temperatura muito alta vira gelo, então só muda de fase, é um fenômeno físico. Queima da gasolina, qualquer tipo de queima sempre é um fenômeno químico. Derretimento de picolé, derreteu, ficou líquido. Põe no congelador, vira sólido novamente. Então, é um fenômeno físico, só alteração, só mudança de estado físico. Massa do pão crescendo para ir ao forno. Aqui sim é um processo químico, né? O fermento faz com que haja ali uma transformação química, libera gás carbônico, por isso a massa cresce. E precipitação da chuva, precipitação caindo, chuva. Então, chuva no estado gasoso, que são as nuvens, né? Vai se transformar em líquido, fenômeno físico. Belezinha? Número 3. Marca a opção onde ocorreu o fenômeno físico. Fotossíntese é o processo onde as plantas transformam gás carbônico e água em oxigênio. Então, são coisas diferentes, não serve. Sublimação da naftalina. De novo, a sublimação é a passagem do sólido direto para o gasoso. Mudança de estado físico. Letra B. Queima do pavio da vela. Como eu disse, todo tipo de queima é químico. Explosão de fogos de artifício também é químico, né? Há uma mudança ali na composição. E a digestão nossa, a gente ingere um alimento, então ali dentro do nosso estômago tem toda uma transformação. Letra B. Número 4. Num sistema formado por água, vinagre, açúcar dissolvido, açúcar não dissolvido, areia e gelo. Nossa, olha só, tem quantos componentes e quantas fases. Vamos desenhar para ficar mais fácil? Às vezes na química fica mais fácil quando você desenha, né? Então, olha só, você tem aqui água, você tem o vinagre, que fica dissolvido no meio da água, tudo misturado. Você tem açúcar dissolvido lá no meio, mas tem também um pouquinho de açúcar não dissolvido lá no fundo, tá? Você tem areia, vou pôr aqui de outra cor, a areia. Então, já é um outro componente. Componente é cada um das substâncias diferentes que você coloca lá dentro. E tem ainda gelo. Só que gelo, pessoal, é feito de água, né? É água no estado sólido. Então, aqui, vejam quantas coisas diferentes eu coloquei.
4. Então, a gente vai ter, nesse sistema aí, 4 componentes. E quantas fases? Fases são as partes que você consegue ver. Então, eu vejo gelo, uma. Eu vejo água com vinagre e açúcar dissolvido, duas. Aqui eu vejo areia e vejo açúcar, porque, né, as cores estão um pouquinho diferentes. O açúcar costuma ser mais branquinho, a areia um pouquinho mais amarelada. Então, aqui eu vou ver 4 fases. 4 partes diferentes. Certinho? Então, 4 componentes, 4 fases. Número 5, também é de sistema. Um sistema fechado, olha só, essa palavra aqui é muito importante, tá? Então, tem um sistema fechado que contém, faz de conta que tem uma tampinha aqui, tá? Então, olha só, meu sistema fechado contém água, beleza, tá aqui. Sal dissolvido, sal não dissolvido, então ele vai ficar lá no fundo do meu recipiente. 2 cubos de gelo e também os gases. Então, por isso que fala que ele é fechado, porque eu tenho que considerar que tem gás aqui na parte de cima, tá? Então, eu vou ter os gases nitrogênio e também o oxigênio. Então, vamos lá, ó. Água, sal dissolvido, sal não dissolvido é o mesmo, só que você pôs em grande quantidade e não se dissolveu, né? O cubo de gelo, os gases nitrogênio e oxigênio. Quantos componentes e quantas fases? Vejam, aqui eu tive 4 componentes. E aqui, no visual, a gente vai ter o sal no fundo, 1, a água, 2, o gelo, 3, e a parte gasosa, que eu vou ter que considerar porque é fechado, 4 fases. Certinho? Então, eu vou ver ali 4 partes, eu estou vendo os gases. Número 6. Marque a opção onde se tem apenas misturas homogêneas, tá, pessoal? Lembrando que é até mesmo visto ao microscópio. Ar é homogêneo, óleo homogêneo, granito e leite não. O granito é uma rocha, né, formado pela mistura de várias outras, feldespato, quartzo e níquel. Então, a gente vê, então não serve. B, sangue, logo de cara, o sangue é heterogêneo. Mostrei para vocês lá na explicação, na definição, né? Olha no microscópio, vê partes, separa partes, então não serve. C, ar homogêneo, água do mar, a gente não consegue ver as partículas dos sais nem no microscópio. Refrigerante fechado, tá, gente? Se fosse aberto, falaria aqui, mas é fechado. Então, você não tá vendo os gases, né? E todos os componentes. E óleo. Então, óleo homogêneo, nossa, é a letra C. Leite não serve, sangue, granito também não. Número 7. Número 7 tem uma continha pra gente resolver. Então, olha só, eu tinha um recipiente de 320 ml de água. Então, vamos desenhar. Eu tinha aqui, olha, 320 ml de água. Coloquei uma esfera de massa 203 gramas lá dentro. Então, quando eu pus essa esfera, essa bolinha, a massa, né, dela vai ser 213 gramas. Quando a gente coloca, a gente observa que ela desloca uma certa quantidade de água. Tava em 320, né, ela vai para 350, ou seja, quando você põe um objeto aqui dentro da água, é claro que ele ocupa um espaço. Então, essa água vai subir, né? Vai aumentar um pouquinho aqui o volume dela. Então, isso aqui, ó, 320 ml, 350 ml, se tá em ml, pessoal, é o volume, tá? Então, aqui a gente vai ter que calcular essa diferençazinha aqui, ó, 350 menos 320 vai ficar 30 ml. Então, foi 30 ml que a esferinha deslocou. O volume é 30 ml, mas lembra que eu falei que não pode usar em ml, você tem que transformar para litro? Como que eu transformo? Eu pego 30 e divido por 1000. Então, você vai ter 0,03. É esse aqui que você vai usar lá no valor do volume, tá bom? Bom, eu já tenho a massa, falou lá no meu exercício, olha, a massa é 213. Deu a fórmula para vocês. D igual a M sobre V. Calcule a densidade desse objeto para descobrir de que ele é feito. Então, pessoal, olha só, vai ficar assim. Deixa eu só reforçar aqui para que vocês possam ver melhor. D igual a M sobre V. Então, o D a gente não sabe, né? Estamos procurando. A massa é 213, tá lá no exercício falando, né? Ó, a esfera tem massa 213.
E o volume, você não vai usar nem o 320, nem o 350. Você vai usar esse 0,03. Vamos lembrar por quê? Tinha 320, colocou a esferinha lá dentro, a água subiu para 350. Então, esse espacinho aqui, olha, que a esferinha deslocou, que é o volume que a gente usa, que deu 30. Mas eu não uso 30 ml, eu tenho que dividir por 1000 para passar para litro. Então, aqui é 0,03. Então, dividindo aquilo ali, pessoal, 213 por 0,3, a gente tem 7,1. Então, eu vou descobrir que a minha esfera é feita de zinco, 7,1. Belezinha? Então, aqui, olha, marcando a letra certa aqui vai ser B, zinco. A minha folha, a gente tá um pouquinho diferente da de vocês, só por uma questão de impressão, para poder responder, tá? Mas é a mesma coisa da de vocês. Número 8. Olha, dada a tabela ponto de fusão e ebulição a 80 graus, guarda bem essa temperatura aí, ó, 80 graus, identifica os estados físicos. Lembram dessa tabelinha, como que a gente responde? O que é a fusão? Fusão, gente, é a passagem do sólido para o líquido. E o que é a ebulição? É a passagem do líquido para o gasoso. Então, você vai procurar esse valor que foi dado, 80. Se ele aparecer antes dos outros demais valores aqui, ele é sólido. Se ele estiver entre esses dois, ele é líquido. E se for depois, ele vai ser no estado gasoso, né? Então, vamos ver? Olha, eu tenho dois negativos, então o 80 vem depois, né? O primeiro é gasoso. 17,120, o 80 é um valor que está antes de 120, está no meio, é líquido. Aqui, menos 6,180, o 80 vem antes, é líquido. Dois negativos é gasoso, 113, então o 80 vem antes. Esse aqui vai ser sólido, tá? Número 9. Então, olha só, ao adicionar pedaços de cada um dos materiais a seguir na água, quais deles que vão flutuar? Gente, densidade da água é 1 grama por litro. Então, lembram lá na explicação que eu ainda coloquei uns desenhos? O mais denso fica por baixo, ele é mais pesado, o menos denso flutua por cima. A densidade da água é 1. Então, quem vai flutuar? Quem tem densidade menor que 1. Certo? Então, olha lá. 2,7 é menor que 1? Não. 0,3 a 0,4, que é a densidade do bambu. Esse flutua, né? Ele é mais leve. Carvão, 0,5, também flutua na água. Osso, entre 1,7 e 1,8, esse não vai flutuar, tá? Então, vai ser somente bambu e carvão. E, por último, nós vamos analisar esse gráfico e responder as perguntas aqui de 1 a 7. Pessoal, aqui eu tenho o tempo em minutos e nessa parte aqui eu tenho a temperatura em graus. Quando a gente pega um gráfico desse para responder, a primeira coisa que a gente faz, lembram que é colocar os estados físicos. Então, eu sempre gosto de usar o exemplo lá do gelo, né? Tem a pedrinha de gelo, sólido. Esse gelinho começa a derreter, sólido mais líquido. Daí, ele vai, né? A temperatura passa, aumenta, o tempo passa, ele fica só líquido. Esse líquido, como a temperatura está aumentando, ele vai começar a evaporar. Líquido mais gasoso. E por último, ele evapora tudo, some o líquido, tá? Então, a gente tem aí esse processo. Estão vendo? É toda uma transformação. Isso, pessoal, é aplicado ao gráfico. Então, essa primeira linha, sólido, essa linhazinha reta, sólido mais líquido, aqui subindo líquido, líquido mais gasoso e gasoso. Viram que onde a gente tem os dois juntos, a gente tem aqui uma partezinha reta no gráfico? Essa partezinha reta é porque não muda a temperatura, se chama patamar e é constante. Constante é uma coisa que não muda, tá? Outro detalhe importante, sólido mudando por líquido, eu tenho ponto de fusão, né? Não é isso o nome? Sólido quando muda por líquido? Dá uma olhadinha lá na teoria. E líquido mudando para gasoso, a gente tem ponto de ebulição, certinho? Opa, já respondi quase tudo lá nas minhas perguntas, se vocês querem ver, olha só. Então, vamos aqui. Primeiro, deixa eu colocar aqui, focado. Número 1, a respeito das informações, responda indicando os valores. Número 1, faixa de temperatura em que a substância permanece sólida. Vamos ver? Faixa de temperatura
que a substância permanece sólida, totalmente sólida. Então, é de 10 a 20 graus, tá bem? Então, vamos responder lá. Então, aqui eu tenho, olha, de 10 a 20 graus, certinho? Número 2, eu quero a faixa de temperatura em que a substância permanece totalmente líquida. Pessoal, olha só, totalmente líquida. A gente tem, olha, do 20, né? Vem aqui no seu gráfico, olha, começa no 20 e termina no 40, tá? Então, você vai responder lá, ó, de 20 a 40 graus. Temperatura de ebulição, a gente já fez isso. Qual é a temperatura de ebulição ou ponto de ebulição? É esse aqui, ó, 40 graus. Então, vem 40 graus. E a temperatura de fusão? Também a gente já respondeu. Tá aqui, 20, tá certo? Então, 20. Tempo em que a fusão demora. Vamos ver? Então, olha só. A fusão é essa parte de transformação de sólido para o líquido. Ela demora do 10 até o 20. Então, de 10 até 20 dá quantos minutos? 10, né? 10 minutos, de 10 a 20. Tanto faz a forma como você respondeu. Tempo que a substância permanece líquida. Olha no seu gráfico. O líquido vai do 20 ao 40, só líquido. 20 a 40. Então, dá 20 minutos, ou seja, vai do 20 a 40, certinho? E por último, classificar o tipo de gráfico. Como esse gráfico tem 2 patamares, é um gráfico de substância pura. Quando a gente tem misturas, uma dessas duas partezinhas aqui, ó, fica subindo, tá certo? Então, pessoal, a gente encerra por aqui. Tchau, tchau, até a próxima.